Muito bem, nós estamos, desde a semana passada, olhando para o Natal e tentando observá-lo a partir dos relatos dos evangelhos sobre as pessoas que tiveram um contato, ou o primeiro contato com Jesus, naqueles dias próximos ao seu nascimento. E então a ideia é entender como eles receberam este nascimento e, portanto, o primeiro Natal, e como eles se comportaram, o que significou o Natal para eles naqueles dias. Na semana passada, nós vimos o que foi este nascimento de Jesus, que nós chamamos de Natal, o que foi para José e Maria. E como eu havia dito, hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito do que foi o Natal para aqueles pastores que estavam nos campos próximos a Belém. É importante que a gente considere antes alguns fatos históricos. Um deles, muito importante, para que a gente saiba quando é que estas comemorações do advento do nascimento de Jesus começaram a ser praticadas pela igreja. A comemoração do Natal, ela é datada do IV século, quando Constantino, ele tornou oficial estas comemorações, especialmente no mês que nós chamamos de mês de dezembro, que eles comemoravam nos domingos de dezembro o advento do nascimento do Senhor Jesus. Na realidade havia já uma prática pagã, que era uma festa celebrando o solstício, ou seja, o fim daquelas noites mais longas e o início dos dias mais compridos. E essa tradição é a tradição antiga dos pagãos, e normalmente na última noite, que era considerada a noite da festa deles, da comemoração do solstício, quando chegava nessa noite havia troca de presentes, e esses presentes eram trocados, e a celebração era feita pelo nascimento ou renascimento do sol. Quando Constantino tornou essa festa oficial da igreja, algumas acomodações foram feitas. Por exemplo, para os cristãos, eles não comemoravam o sol, o astro solar, a estrela que traz calor a essa terra, mas eles passaram a comemorar aquilo que a Bíblia fala que o Senhor Jesus é, o sol da justiça. Então eles fizeram uma conexão prática entre aquelas festividades do solstício com as festividades em comemoração ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente, então, quando os evangelistas narraram essa história, nenhum dos personagens aqui estavam realmente conscientes de que aquilo era o advento do nascimento do Senhor Jesus. Eles foram notificados sobre isso, com exceção de José e Maria, que sabiam muito bem o que estava acontecendo. Os outros foram sendo notificados a partir dali. E não foi algo automático. 100 anos depois já estavam comemorando já o Natal, com referência ao nascimento de Jesus. Pelo menos quatro séculos se passaram. Uma questão importante é que, durante esses quatro séculos, a data do nascimento do Senhor Jesus realmente foi perdida. E algumas confusões nos calendários passaram a acontecer. Uma das confusões que hoje são retratadas, e as pessoas sabem do que se trata, qualquer pessoa que entrar na internet, fizer uma pesquisa sobre isso, você vai encontrar lá um bom histórico que vai te dar um conhecimento. É a confusão que foi feita quando Gregório estabeleceu o nosso calendário com base no nascimento do Senhor Jesus, datando ele do período de Herodes, e ele confundiu Herodes pai com Herodes filho, e o resultado é que historicamente Jesus nasceu 5 anos antes do ano 0, ou do ano que nós temos no nosso calendário marcado como o ano do nascimento do Senhor Jesus. Quando você tem lá o AC, que é antes de Cristo, e o DC depois de Cristo, na realidade, quando começa no calendário gregoriano o DC, Jesus já tinha 5 anos de idade, pelo menos. Então essa confusão já existe, e isso é de conhecimento de todos, isso é conhecimento público. Agora, a outra dificuldade com a datação do nascimento de Jesus é que alguns questionam, inclusive com base nessas informações que nós vemos aqui de Lucas, questionam que Jesus tenha realmente nascido nessa época de inverno. Por quê? Porque eles alegam o seguinte, dificilmente um rei ia sancionar uma lei pedindo que os moradores da Palestina fossem às suas cidades de origem para recenseamento no inverno. E dezembro é inverno e alto inverno. E ir até uma cidade ou fazer uma viagem dessa naquela época, além das dificuldades próprias do período do frio, era extremamente perigoso. Então eles
alguns que questionam essa data como o nascimento de Jesus, e inclusive este mês, eles vão dizer, olha, dificilmente Jesus teria nascido na mesma data do recenseamento, se ele nasceu no dia 25 de dezembro, então o recenseamento não foi nessa data. E se o recenseamento foi nessa data, dificilmente as pessoas iriam para as suas cidades nesse período, elas esperariam um pouco mais para ir. Então se questiona isso. Em contrapartida, a favor da data, alguém vai dizer, mas os reis daquela época, eles não ouviam ninguém, e eles não estavam muito preocupados com essa coisa de perigo para o povo, e eles podiam muito bem sancionar uma lei pedindo um recenseamento naquela data. Aí o outro argumento que surge é a questão dos pastores estarem com seus rebanhos pastando à noite. E aí os comentaristas e os historiadores vão dizer, não tem como esses pastores estarem com seus rebanhos pastando à noite numa noite de inverno, onde nem pasto existe, porque o inverno já acabou com toda a vegetação que eles podiam ter naquele período. E aí fica realmente, aí tem uma prova que parece realmente deslocar o nascimento de Jesus do mês de dezembro para uma outra época. Os favoráveis à data vão dizer o seguinte, não porque, se você observar, são os pastores, mas o rebanho. O que isso pode significar? Se você observar no texto, vai ver que rebanho está no singular e os pastores estão no plural. Significa que aquele rebanho não era um rebanho comum e não eram pastores comuns. Portanto, se fossem pastores comuns, eram os pastores e os rebanhos. Tratava-se de um ajuntamento de ovelhas de vários rebanhos que estavam debaixo do cuidado daqueles pastores. Aí alguns vão defender que na realidade aquele rebanho ali era um rebanho cuidado por homens tementes a Deus, que eram homens que pastoreavam a serviço do templo, e eles estavam cuidando de rebanhos que eram separados exclusivamente para sacrifícios no culto ao Senhor. E portanto, há uma exceção que esses rebanhos, especialmente esses que vão ser sacrificados, eles realmente eram conduzidos, segundo os comentaristas que falam da época, eles realmente eram conduzidos para pastar, mesmo nesses períodos de muito frio em lugares áridos, e eles passavam lá à noite. Era comum que os pastores que cuidavam dos rebanhos do sacrifício, eles estendessem, especialmente para as ovelhas que iam ser sacrificadas, esse período de liberdade para andarem pelo campo, ou pelo espaço onde eles podiam cuidar desses rebanhos, mesmo durante a noite, por causa da véspera do seu sacrifício. Então alguns vão dizer, não há problema nenhum. Então no final, nós vamos ver, tem uma lista grande de argumentos. O final é que nós não temos nada que seja decisivo, nem para dizer que o nascimento de Jesus foi realmente na última semana de dezembro, e nem nada decisivo para dizer que não foi. Então a gente acaba não entrando muito por esse caminho, mas eu queria apenas deixar esse relato para vocês, essas informações, para que fique gravado na sua mente que este assunto e essa discussão é uma discussão do 5º século para frente, a partir do momento em que essa data foi escolhida oficialmente para ser a data da celebração. Mas já um dos pais da igreja dizia o seguinte, pouco importa se essa data é a data real, o que importa é que essa data é a data tradicional. O que ele queria dizer com isso? Olha, é um grande avanço, nós já conseguimos separar um período para comemorar isso. Então, se nós já temos esse período para comemorar, glória a Deus por isso. Deus sabe o dia e a noite que foi esse nascimento. O que é importante é que o povo celebre. Nós não poderíamos celebrar apenas um dia, nem apenas um mês. Era conveniente, muito conveniente, que nós celebrássemos o nascimento de Jesus todos os dias, todas as semanas e todos os meses. Já que não dá para fazer isso, pelo menos que seja durante um mês. Então, a favor dos que gostam da comemoração, eu particularmente gosto, e sei que vocês gostam também. Que bom que nós temos pelo menos um período do ano onde nós relembramos. Infelizmente, o mundo perdeu o sentido e o significado do que é realmente Natal. A palavra Natal significa nascimento, natalidade. E esse nascimento não é um nascimento qualquer, é o nascimento do Senhor Jesus. E para aqueles pastores, nós vamos ver qual o significado desse nascimento. Aqueles pastores que estavam ali próximos a Belém e que receberam essa notícia, esses pastores, eles vão
ter um sentido, vão receber um sentido e um significado muito especial para o Natal, um significado que nós devemos recuperar se nós o perdemos. E que significado é esse? Vejam, a circunstância é a seguinte: eles estavam no meio da noite, provavelmente alguns estavam dormindo, porque eles faziam turnos e revezavam, alguns estavam de plantão, olhando as ovelhas, outros estavam dormindo, e nesse momento aparece um anjo, e nós vamos observar na contação do texto de Lucas, que Deus, até para preservar o homem e não matar ninguém infartado, Deus vai mostrando aos poucos a grandiosidade da sua revelação. Ele primeiro manda um anjo, depois a glória dele brilha ao redor deste anjo, e depois que o anjo fala, vem então as milícias celestiais e cantam. Então você vê que há uma progressividade na revelação, porque se revelar de uma vez, aqueles pastores já ficaram com medo, atemorizados diante de um anjo. Imagine se aparece de uma vez aquele coro celestial, com as milícias celestiais, com os exércitos de anjos cantando glória a Deus nas alturas. Mas então, aqueles pastores recebem essa surpresa. Um anjo do Senhor aparece, a glória do Senhor se manifesta entre eles, e este anjo traz uma notícia para eles. E a notícia é uma notícia boa, é isso que o versículo diz. O anjo porém lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Qual o primeiro significado de Natal para aqueles pastores? O Natal para eles significa uma boa notícia, uma boa nova, um evangelho, que é isso que significa esta palavra evangelho, uma boa notícia. Para nós entendermos por que essa notícia é tão boa, especialmente para esses pastores, nós temos que conhecer um pouquinho mais sobre a realidade deles. Quem eram os pastores? Pastor de ovelha, naquela região, não apenas naquela época, mas até hoje, é uma profissão muito mal vista. Por que é mal vista? Porque o pastor de ovelha é aquele homem que não conseguiu fazer nenhuma outra coisa. Nem agricultor ele conseguiu ser. E então, o que ele vai ser? Ele vai ser um cuidador de animais, ele vai ser um pastor de ovelhas. E então, na escala de profissões, se é que pode se criar esse tipo de escala, mas imagine uma escala fictícia. Numa escala das profissões, essa é a mais baixa, é a que está lá no pé de todos os trabalhos que podem ser feitos. Então os pastores não eram bem vistos, até porque diz a maioria dos comentaristas sobre esse assunto, que os pastores daquela época, eles praticavam aquela filosofia: o que é meu e o que é seu é meu também. Então os pastores eram mal vistos. Por quê? Porque havia muito roubo entre os rebanhos. Os pastores, eles se apropriavam. Bastava que uma ovelha começasse a andar próxima do rebanho dele, e ele apropriava daquilo ali. E o pastor, quanto mais perspicaz e quanto mais esperto nesse sentido ele fosse, ele era mais requisitado e ganhava um salário melhor, porque obviamente o dono do rebanho ficava muito contente quando os seus pastores iam associando outras ovelhas ao seu rebanho. E é por causa disso que esses pastores também não eram bem vistos. E então, numa sociedade onde no topo das profissões estava ser um sacerdote, um mestre religioso, os pastores estavam exatamente na ponta oposta disso. E que se esperava de uma revelação como essa revelação, de que o Filho de Deus nascesse, que o Filho de Deus chegou. O que se esperava no imaginário do palestino daquele primeiro século é que Jesus, ou que estes anjos apareceriam dentro do templo e trariam essa boa notícia, ou alguém iria lá no templo, ou o próprio Senhor Jesus iria lá no templo e dizer: cheguei, estou aqui, vim para salvar. Mas o que acontece é exatamente o oposto disso. Os primeiros a serem notificados sobre o nascimento de Jesus não foram nem os reis, nem foram os sacerdotes, nem o sumo sacerdote, nem os levitas, mas os primeiros a serem notificados foram os pastores, aqueles que ninguém imaginava que poderiam ser agraciados com esta boa notícia. Por que é uma boa notícia? Porque é a demonstração graciosa do amor de Deus por aqueles que são marginalizados, são esquecidos, por aqueles que estão com o coração e com a reputação manchada pelo pecado, pelo erro. E é exatamente para esses que o Senhor veio. Ele veio buscar e salvar quem está perdido. Ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Por que é uma boa nova? Por que é uma boa notícia de grande alegria?
Porque o cumprimento das promessas que o Senhor fez em todo o Antigo Testamento, e este cumprimento das promessas foi dado a conhecer primeiramente aqueles que são pequeninos deste mundo, aqueles que são considerados sem importância, aqueles que são os menores, os rejeitados. A eles o Senhor mandou esta boa notícia. Por que é uma boa nova de grande alegria? Porque é o Senhor enxergando quem o mundo não enxerga. E então esses pastores, eles vão se surpreender e vão se alegrar com isso. Nós vamos ver ao longo dessa passagem que eles vão celebrar aquilo que eles estavam recebendo. Porque não apenas os anjos disseram que era uma boa notícia de grande alegria, mas disseram por quê. E por que era uma notícia de grande alegria? Por que o Natal era algo que trazia esta notícia maravilhosa para eles? Porque era o cumprimento da promessa. E então eles se referem a Jesus como sendo o Salvador, o Cristo e Senhor. Imagine se você é um dos pastores e fala assim, mas qual que é a boa notícia? A boa notícia é que hoje nasceu, lá na cidade de Davi, na cidade de Belém, a menor, como vocês são os menores, Jesus também nasceu na menor, nasceu dentro de uma manjedoura, nasceu num coxo, onde os animais se alimentam, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essas três palavras juntas, elas aparecem pouquíssimas vezes na Bíblia, especialmente aqui em Lucas elas aparecem, e elas têm um triplo sentido que eles deveriam compreender muito mais fácil do que nós naqueles dias. Quando os anjos anunciam que nasceu o Salvador, eles estão falando de Jesus. A palavra de Jesus é Salvador, é a mesma palavra que Josué lá do Antigo Testamento. Essa palavra significa Salvador. Lembra que o anjo já tinha ordenado a José que desse esse nome, Jesus Cristo, ao filho que eles receberam. Por quê? Porque ele veio para ser o Salvador do povo. Mas não apenas Salvador, ele também é o Cristo. E a palavra Cristo, esse nome Cristo, significa Messias, ungido de Deus. Ou seja, este menino não é um menino qualquer. Esse menino é o próprio Deus encarnado, o escolhido, o prometido, desde Gênesis 3, é esse que nasceu, não é um Salvador como Moisés foi Salvador, não é um Salvador como Josué foi Salvador, não, ele é muito maior do que todos esses, porque ele é o próprio ungido de Deus, ele é o próprio Filho de Deus, ele é o Messias, e além disso, ele é o Senhor, e esse Senhor aí é a tradução para o grego da palavra Yahvé, do hebraico, e essa palavra significa Deus da aliança, aquele Deus que é o Deus que estabeleceu uma aliança, estabeleceu uma ligação, estabeleceu um pacto com os homens. E então a ideia é, nasceu o Salvador, o ungido de Deus, do Deus da aliança. Essas três expressões juntas são sem dúvida nenhuma a notícia mais importante que qualquer homem na face da terra pode receber. E então, Natal para aqueles pastores, a cada palavra que aqueles anjos iam falando, este Natal se tornava algo extraordinariamente maravilhoso, porque era uma ótima notícia, não era uma boa notícia, era uma ótima, era a melhor de todas as notícias. E então nós temos que aplicar isso às nossas vidas e entender o que é o Natal. O que é o Natal para você? O que é o Natal para nós? O Natal para nós tem que ser o mesmo que foi para aqueles pastores. O Natal para nós é a maior e a melhor de todas as notícias que nós já recebemos. O grande Deus que se assenta no trono do universo, Ele se inclinou do seu trono, olhou para a nossa necessidade, Ele sentiu compaixão de nós e Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Isso é Natal. As compras, os presentes, as festas, tudo isso é muito gostoso, mas nada disso se compara nem de longe com o que o Natal significa. E quando nós queremos agradar os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas que convivem conosco ao longo do ano inteiro, a primeira coisa que nós pensamos é em comprar um presente que traga alegria para o coração deles. Mas realmente, quando nós fazemos isso, nós estamos trocando o maior pelo menor. Porque o grande, o maior presente que você pode dar para se congratular com alguém com quem você convive durante todo o ano, nesse período do Natal, é a boa notícia, é aquilo que os anjos compartilharam com os pastores. É a boa notícia de que nasceu o Salvador.
Não foi agora, foi há 2000 anos atrás. E este Salvador, durante todo esse tempo, tem salvado e tem transformado e regenerado pessoas perdidas, pessoas desenganadas, pessoas sem esperança, pessoas culpadas. E Ele tem transformado o coração dessas pessoas. E não tenham dúvida, o que alguém mais precisa na nossa época não é de coisas. Porque nós vivemos numa época de consumismo, e consumismo ao alcance de todos. Mesmo que sejam coisas extremamente baratas, mas todo mundo tem condição de consumir e comprar e presentear. Mas nenhum desses presentes, seja o mais barato ou mais caro, pode tirar o vazio do coração das pessoas. E vocês sabem disso, eu sei disso, todos nós sabemos disso. Como termina a noite do dia 24? A noite do dia 24, depois da comida e depois de todos os presentes, termina com um imenso vazio no coração da maioria das pessoas. Vazio que vai tentar ser sufocado com muita bebida, com muita comida, mas não vai resolver. Porque o único que pode resolver o vazio do coração do homem, realmente trazer alegria para o coração, é aquele que é desde sempre a maior e a melhor notícia que nós homens já recebemos. Que o Filho de Deus veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que aqueles pastores se alegraram junto com aqueles anjos, porque eles receberam a divina notícia, a notícia de que Deus se importou com os homens, e Deus enviou sacrificialmente o seu Filho, para vir aqui, morrer na cruz, suportar sobre si as nossas culpas, e nos dar acesso novamente a Deus, nos dar esperança.